Quarta criativa 35. Caiu a árvore. Ninguém ouviu. Ainda vale? A casa caiu, a farsa acabou. Pra mim e pra ela jurou seu amor. Não, o ovo, onde tudo é possível. Livro, trilogia de Rachel Cusk, Esboço, Trânsito e Mérito. Tenho aqui o mérito para te ilustrar. Ao longo desses 3 livros, a protagonista Faye quase não fala, ela escuta. E é nessa escuta que a narrativa se constrói, pelas vozes dos outros, por suas histórias, opiniões e julgamentos. Esses personagens falam de filhos, divórcios, fracassos, arte, mudanças, mas o que revelam sem querer é como constroem versões de si e dos outros. O julgamento que fazem do mundo é sempre uma interpretação torta e exatamente por isso reveladora. Cusk mostra que toda fala é parcial, toda narrativa é construída, toda verdade é uma edição. Uma leitura que escancara que o olhar do outro não é espelho, é autorretrato. Viver à mercê desse olhar é absurdo. Estava de óculos, com minhas roupas mais velhas e sem maquiagem nenhuma. E ele ergueu os olhos para mim da cama e me disse: "Mãe, como você tá feia?" E eu falei: "Pois é. É assim que eu sou às vezes. Em outras, uso maquiagem, roupas legais e fico bonita. Mas também é assim que eu sou. Eu nem sempre agrado você", falei, "mas eu sou tão real desse jeito quanto do outro." Música. Nem todo afeto vai ser compartilhado. Nem toda presença precisa ser dividida. Amar a si é também saber se colocar em primeiro lugar, mesmo quando isso significa se afastar. A música Mãos Dadas de Academia da Berlinda canta exatamente isso: o reconhecimento de um limite, a firmeza de não se dobrar por compreensão, a coragem de caminhar só quando o coração pede espaço. Sei que você espera de mim aquilo que eu não posso te dar. Não vem me acompanhar, que eu não sou novela. Rádio eu não sou, meu bem, pra você me sintonizar. Não tenho satisfação para dar. Sei que vai ser difícil te ver de novo. Amanhã talvez a gente vá se encontrar. Sei que a nossa história já vai acabar. Assim, se precisar de mim, conte com o outro. Fiquei arrepiada. Menina, me toca essa música. Arte. Craniologia, de 1973, de Katy La Rocca. Radiografia do seu próprio crânio, exibida em uma caixa de luz e coberta pela palavra manuscrita You, você. A obra tensiona os limites entre dentro e fora, olhar e ser olhada, corpo e linguagem. Ao inscrever You, La Rocca convoca o espectador. Quem vê também é visto. A obra devolve o olhar, rompendo a fronteira entre a experiência íntima e a exposição pública. A lagarta, pé no chão, raízes. Quando o olhar de fora não vem, o que você ainda consegue oferecer a si? Essa que vou te sugerir é uma prática que eu venho praticando a semana inteira e foi inclusive a faísca que deu origem a essa edição da QC. É um convite para cultivar o amor e a aceitação que nascem dentro de nós, por nós e para nós. Procura uma posição confortável, de preferência com coluna reta. Respira fundo, percebe o corpo, o ar entrando e saindo, o chão que te sustenta. Imagina um momento em que você sentiu muito amor, ou imagina uma pessoa que você ama profundamente. Permite que essa sensação te envolva e cresça. E repete, se puder, em voz alta. Que eu possa me amar como eu sou. Que eu possa me aceitar como eu sou. Que eu possa viver em paz com quem eu sou. Mantenha essa sensação de amor quentinho e visualize agora alguém que tu ama. E repete. Que você possa se amar como você é. Que você possa se aceitar como você é. Que você possa viver em paz com quem você é. Depois, lembra de alguém com quem você sente dificuldade. Pode até ser você mesmo. E repete de novo. Não tem problema se esse autoamor soar fake ou ridículo pra você. O começo é geralmente assim, foi pra mim. Faz de qualquer forma.
Agora, o foco não é o projeto finalizado, mas o processo. Uma hora tu acredita. Inspira amor para dentro, expira amor para o mundo. Um amor que não precisa de testemunha para existir. O casulo, introspecção, reflexão. E se ninguém olhar, ainda vale? Se ninguém escuta, faz barulho? Tu consegue viver a experiência de uma paisagem cinematográfica sem a vontade de pegar o celular para tirar foto e postar nas redes sociais? Só viver aquilo, sem precisar transformar o instante em conteúdo, em comprovação, em lembrança digital. É difícil. Às vezes parece que sem o registro, o momento escapa. Como se a vivência só ganhasse corpo quando validada de fora. Por uma curtida, um comentário, uma reação qualquer que ateste: sim, isso aconteceu. Sim, você esteve lá. Sim, isso foi incrível. Mas ninguém elogiou, ninguém reagiu. Isso te deixou à deriva. Se ninguém te viu lá, será que você esteve? Se ninguém diz que foi bom, será que foi mesmo? Se ninguém valida o que tu sente, será que tem motivo? Na edição 12, você se sente confortável em ser a vilã da história? Eu falei sobre essa necessidade por aprovação externa, da gente querer ser percebida de um jeito específico, de parecer uma pessoa forte, competente, generosa. Hoje o ponto é outro. O que acontece quando esse olhar não vem? Essa semana, uma meditação me lembrou que sentir não precisa de testemunha, que nem tudo precisa ser dito ou explicado, que o que a gente sente não precisa ser aceito por ninguém para ser real. Parece óbvio, né? Mas a gente tende a esquecer. E é compreensível. Essa herança genética por pertencimento ganhou uma armadura nova na era das redes sociais. Um ambiente que, aos poucos, condiciona a busca constante por microdoses de aprovação. Posta, espera, checa, comemora, repete. As redes foram desenhadas para isso, para capturar nossa vulnerabilidade e transformá-la em dependência. Elas se alimentam do nosso desejo por reconhecimento, atenção e validação. E tudo isso faz sentido. Não é só tu, não é fraqueza, é estrutura. Foi intencionalmente arquitetado para nos viciar nesse fluxo de dopamina social. E quanto mais automático esse processo se torna dentro da gente, mais difícil fica perceber que a gente está vivendo no reflexo, não na experiência. Agora, o grande trabalho é desaprender. Mas isso não acontece se a gente continua no piloto automático, sem nenhuma consciência do jogo por trás dos panos. Porque, no fundo, tua experiência não precisa de plateia para ser válida, nem de aprovação externa para te emocionar, transformar ou marcar. Tu não precisa de ninguém para te dar o direito de sentir o que tu sente. E eu não estou dizendo que compartilhar experiências é inútil, muito pelo contrário. Existe um valor imenso em dividir a vida com os outros. Só que esse valor se perde quando dividir vira pré-requisito para sentir prazer, sentido ou pertencimento. É poder curtir uma viagem sozinha e ainda assim se divertir. Assistir a um pôr do sol sem tirar uma foto sequer e mesmo assim se emocionar. Sentir medo de algo que parece pequeno e ser você quem diz: é válido, eu posso me sentir assim. Talvez a verdade mais difícil de engolir aqui é que tu simplesmente não pode depender de ninguém para viver. Não dá para colocar tua paz nas mãos de alguém que pode ou não estar disponível. E nem sempre a validação externa é justa, gentil ou amorosa. Aprender a ser tua própria referência vai além da autonomia, é alicerce emocional. E eu sei, nada disso se resolve num texto, ou num áudio ou num vídeo. Não é só ler, escutar e pronto, entendi, cura feita. Isso é prática, é construção diária, dá trabalho, mas não exige um superpoder. Tu já tem o que tu precisa. E eu quero te dar uma sugestão para começar. Primeiro, perceber de quem ou de que tu depende para receber validação. É dos teus pais, dos teus amigos, dos teus colegas, das redes? Depois, identificar o que essas fontes externas te oferecem. É uma sensação de conexão, de importância, de reconhecimento? Para depois, finalmente, buscar formas de oferecer isso a si. Seria se ouvir com atenção, se acolher sem julgamento, se lembrar do próprio valor? Essa é uma prática de auto-amor e gentileza.
É sobre saber se reconhecer primeiro, se enxergar antes de ser vista, se escutar antes de buscar escuta, se entender antes de buscar compreensão. Ser a tua primeira testemunha. Tem coisa que pode existir só pra tu, só pra dentro. E tudo bem se ninguém souber. Tu não precisa que alguém curta tua foto pra achar ela bonita. Tu não precisa que ninguém te diga que tu tem valor pra tu saber que tem. Tu não precisa que ninguém te autorize a sentir o que tu sente. Tu pode ser tua própria validação. Compartilhar sim, mas sem precisar disso para confirmar que viveu. A tua experiência, com ou sem testemunha, continua sendo tua. Tu pode ter uma voz linda, mesmo que só o chuveiro escute. A metamorfose, a transformação, mudança. A música Mãos Dadas e a obra Craniologia não aparecem aqui como inspirações soltas, mas como pontos de contato profundo com o tema da semana. A ruptura entre dentro e fora. O limite entre o que se sente e o que se mostra. Entre o ser e ser visto. Escolhe uma das duas e responde com o que te atravessou. Pode ser um trecho da música reescrito no teu vocabulário, uma imagem inspirada na radiografia de La Roque, um texto, um som, uma colagem. O que tu tem a dizer a partir disso? Que forma isso toma em tu? Remixar é experimentar o que acontece quando tu toma para si o que já carrega potência. Talvez tua versão traga silêncio onde havia som, rosto onde havia osso, cor onde havia sombra. É escutativa. Criar como quem responde. A borboleta. Voo, produção, realização. Parte do que tu sentiu na prática da lagarta. Aquilo que apareceu quando tu tentou se oferecer amor. Pode ter vindo calor, alegria, desconforto, dúvida, até vergonha. Tudo isso é material. Tudo isso tem forma. Cria algo que expresse esse contato. Torto, bonito, estranho, fluido. Com a sensação ou a intenção de se amar e se aceitar. Não precisa ser coerente, nem bonito. Pode ser um desenho rabiscado, um áudio abafado no gravador, um texto que ninguém além de tu vai ler. O convite é muito simples. Materializar a forma que tudo isso toma em você agora. Sem plateia, sem explicação. Só tu, se ouvindo, se vendo, se tocando. Espero que essa edição te dê coragem de viver sem plateia. Beijos e até quarta que vem. Essa é a Quarta Criativa, a newsletter da Crisálida que tu pode receber toda semana no teu e-mail. Só é se inscrever lá no nosso Substack, onde tu encontra ela escrita. Tu pode também escutar em formato podcast no Spotify ou no Apple Podcasts. Vem-te embora!